palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que o Senhor tem a direção de tudo aquilo que vai ser ministrado, tudo aquilo que vai ser dito, que Ele tem o comando desse culto, amém? Dessa mensagem. Eu creio que o Espírito Santo já tem, Ele é o Senhor, Ele já tem o domínio de tudo aquilo, de todo o andamento desse culto de adoração para o Senhor. Então, que os teus ouvidos e a tua mente agora estejam cativos e que você possa entender e receber a porção que o Senhor tem para nós. Amém? Algo que eu queria levantar já de início, quando eu comecei a montar o esboço e quando eu o Senhor já havia me dado a palavra, o Senhor já havia colocado em mim, já vinha trabalhando há dias em mim a mensagem. E daí quando me veio a oportunidade, arigatou, irmão, Deus abençoe. Amém. Quando me veio a oportunidade, eu já estava sendo ministrada, eu já sabia do que falar, mas eu ainda não havia organizado de uma maneira de como eu iria entregar. E organizando, colocando no papel, eu percebi algo que Deus me deu a pregação do final, de frente para trás, Ele me deu o final. Né? E eu ali pensando, e eu comecei a meditar, que eu falei, Deus, mas esse é o desfecho. E a introdução? E o meio? E aquilo me levou a meditar e me levou a me lembrar que às vezes Deus começa uma história te falando do final. E aí eu lembrei do início da minha conversão. Lembrei dos profetas que Deus levantou, os líderes que Deus levantou para a minha vida, e lembrei dos profetas que Ele trouxe e liberaram palavras para mim. Eu estava no início da minha conversão, 2012, mais ou menos. E eu lembro que eu recebi palavras que Deus me deu, que o profeta falava, ele falava assim, Deus vai te usar com poder, Satanás sabe disso, por isso desde o ventre materno tentou matar, tentou perseguir. E você vai pregar com poder, e as palavras que irão sair, irão destruir as estruturas do inferno. E eu ouvindo aquilo, e eu estava no início da minha conversão, já sabia algo acerca de Jesus, já ouvia algo acerca do Evangelho, mas acerca da caminhada, acerca da vida com Deus, não entendia nada. E eu sabia quem eu era uma pessoa muito introspectiva, não gostava de estar no meio de pessoas, não gostava de me relacionar com pessoas, e muito menos me expor publicamente em frente de pessoas. Então eu pensava assim, como isso que ela está falando pode acontecer, porque eu sei quem eu sou, e eu sei das minhas limitações, e eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto. E eu lembrei montando essa pregação, porque Deus às vezes te revela o final da história da tua vida, te revela algo que você ainda não vê, mas que Ele vê. Então Ele revela o final, né? E não foi só isso, eu também presenciei vários, entre os irmãos nossos, alguns que não estão mais presentes, sobre os filhos, né? Ouvi profetas levantando, dizendo que os filhos deles não eram nem nascidos, ou às vezes tinham 1 ano, 2 anos de idade, e Deus revelando através de seus profetas que seriam filhos da promessa. E olhando para eles hoje, alguns estão nessa igreja, alguns desses filhos retornaram a essa igreja. E filho da promessa é filho de uma geração. E eu vejo hoje, por isso que eu vejo a palavra de Deus se cumprindo, deu o final, mas eu vejo hoje acontecendo. Porque filhos da promessa, quando o profeta libera sobre a vida de vocês, sobre os filhos de vocês, saibam que filhos de promessa são filhos de gerações. Por isso que quando um filho da promessa, ele paralisa, ele morre, é uma geração inteira que morre e que paralisa. Mas eu vejo a palavra de Deus hoje se cumprindo, eu vejo esses filhos da promessa dançando,
louvando na presença do Senhor. Está começando, mas Deus deu o final. Deus deu como antes. A profecia foi o final. E aí você percebe o poder, como como Deus trabalha. E eu pensando sobre isso e montando a minha pregação, e eu falava, mas como é que eu vou iniciar? Porque Deus me deu o desfecho, Ele já me mostrou o que vai acontecer e como Ele vê a igreja e como Ele vê o tempo que nós estamos vivendo agora. E aí eu entendi que quando Deus, às vezes, Ele te dá o final, porque isso é como Ele te enxerga, é como Ele te vê, e nós não entendemos isso. Então, quando às vezes a mensagem chega, a palavra chega para nós não entendemos, porque precisamos ter a visão de Deus, amados, a visão de Deus, precisamos estar sintonizados e ligados com essa visão de Deus, para entender como Ele te enxerga, como Ele te vê. E a mensagem de hoje, o tema de hoje é o vaso do oleiro. E a palavra de hoje, nós vamos começar com Jeremias 18, do 1 ao 6. Amém? Jeremias 18, 1 ao 6. Porque é assim que o Senhor te enxerga. Você é um vaso. Você é um vaso. Você foi chamado e escolhido para ser um vaso. E o oleiro é Ele, irmãos. Amém? Então diz assim, Jeremias 18, do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, irmãos. Essa palavra, ela queimou, porque ela já estava só que eu não tinha a revelação dela, mas ela já estava queimando no meu coração, e Deus já estava mexendo com isso, já faz umas 2 ou 3 semanas atrás, e aí eu lembro que nós começamos a viver um tempo profético, onde o apóstolo liberou a questão da porta, que seria um tempo de portas abertas. Ele falou algo sobre uma chave que foi liberada para nós, que virou e deu clique, e a porta foi aberta. Irmãos, a casa do oleiro, aqui quando fala que ele colocava o barro sobre a pedra, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. Quando eu era estudante, eu fiz uma visita, com a escola, num lugar onde artesãos, faziam barros e jarros, e tudo de argila, de barro. Aqui no Japão também deve ter, na região de Shiga, lá em Shigaraki, deve ter um lugar onde eles fazem, tipo os barros, as panelas. E se você tiver a oportunidade de visitar, porque eu visitei no Brasil quando eu era estudante, eles colocam, essa pedra, na verdade, é uma pedra que fica rodando. E aí eles colocam a argila, o barro lá, e é onde eles trabalham. Por isso que ele fala que ele viu o oleiro colocando lá o barro em cima dessa roda que rodava. Era ele trabalhando e dando forma ao vaso. Então, irmãos, o oleiro é o Senhor. A casa do oleiro é o lugar onde Deus trabalha. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, irmãos. E essa porta, quando eu sempre ficava olhando para ela, porque ela é profética, ela é poderosa, eu creio nos profetas do Senhor.
Eu creio e respeito o mover profético. Eu respeito a voz profética, irmãos. E essa porta, como diz essa passagem, fala que levanta-te e desce à casa do oleiro. Quando eu olhei essa porta agora, eu estava ali adorando e louvando o Senhor, eu vi uma escada ali. E é como se essa porta, Deus estivesse nos chamando e nos convidando para descer à casa do oleiro através dessa porta, irmãos. Porque as portas foram abertas, o tempo da restituição, o tempo que o nosso chamado vai romper, o tempo que por aqui nós fomos escolhidos. Deus está restituindo, Deus está devolvendo o que foi roubado, Deus está levantando. Se você foi roubado em algum momento da sua vida, ou se você parou, ou se você retrocedeu, ou se você errou, ou se você está começando, porque essa palavra é para toda a igreja, não importa em qual parte da sua caminhada você está, mas é um tempo que Ele está abrindo, mas é um tempo também que Ele está nos convidando para descer à casa do oleiro, que é onde ele trabalha. E aqui nesse versículo ele fala de um barro que quebrou na sua mão. E ele teve que começar de novo, mexer naquele barro e dar forma para aquele vaso. E esse quebrar, irmãos, é uma chamada para o quebrantamento. Eu creio, porque Ele está me chamando para o quebrantamento. Já faz umas 2 ou 3 semanas atrás. E quando eu vi a porta, e quando eu vi, e eu entendi, porque eu estava sentindo já faz um tempo, a minha alma, eu até comentei com alguns irmãos, comentei com a minha liderança, eu falei assim, eu sinto a minha alma moída, porque eu sinto elas gritando. Porque quando você move o barro, quando você move aquela estrutura, quando você destrói uma estrutura antiga para fazer uma nova, eu creio que todo quebrar dói. E por isso que eu comecei, quando eu sabia do que Deus estava ministrando, mas eu não sabia como pôr no papel, e aí quando a palavra veio, quando o versículo veio, e aí juntou a palavra profética, juntou o mover profético, e eu comecei a ficar mais temerosa com isso, porque eu entendi, irmãos, que não é a questão do homem falando, não é a questão só do líder, do profeta falando, é Deus realmente falando, irmãos. E isso traz um certo temor. E, continuando, Deus te chama, Deus chamou, como diz a palavra do Senhor, chamou para nós sermos obreiros, chamou para sermos servos. Na verdade, quando tem aquela palavra lá, tem um versículo que fala, Mateus 9, do 38 ao 39, onde Deus, Ele rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mandei obreiros para a sua colheita. 39. E chamando os seus 12 discípulos, 9, 39. Será que é que ele fala assim? Na verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Deixa eu ver aqui, Mateus. Perdão, irmãos, então errei aqui. Gomen Nassai. Isso, perdão. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas pouco os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Então nós entendemos que Deus procura sim por obreiros, irmãos. E obreiros é a mesma coisa que servo. Então, quando nós temos aquela chamada inicial, que
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E muitas das vezes a gente remete esse chamado a Deus. Sim, é um chamado sim para o ministério. É um chamado para você, porque você foi salvo. É um chamado para você, é um chamado para um trabalho a Deus. Porém, todo chamado a Deus, ele tem um começo. Na verdade, você é chamado, mas você é escolhido para ser santo. Não somente para ser salvo, mas para ser santo. Então, por isso que quando eu falo, é uma palavra que Deus nos libera para a igreja, mas não é só para ministros, não é só para, por exemplo, líder, não é só para quem está exercendo o ministério, é para o novo convertido, porque o novo convertido, todos nós temos um chamado e somos escolhidos. A santificação é um chamado. E isso é para todos. E, irmãos, como ele diz, antes de pensarmos em ser e trabalharmos e sermos servos, temos que pensar muito acerca da santificação. E a santificação, irmãos, ela não tem a ver, porque nós temos uma ideia de ser santo, de você não fazer nada errado, de você nunca pecar e de você ser sempre correto. Mas na realidade, a santificação, ela tem a ver com consagração, ela tem a ver de você ser separado. Então não é que você não vai errar, não é que você não vai pecar, mas a santificação, na santificação, nesse processo, você recebe um poder que é dado por Deus através do Espírito Santo, para que você possa ser separado do pecado. Você não é o pecado. Você pode cometê-lo, mas você não é o pecado que você comete. Você recebe uma capacitação para se separar, para não ser escravo do pecado, daquilo que te separa de Deus. E temos esse versículo de muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está em Mateus 22:14. De você entender esse processo de ser chamado e ser escolhido. No chamado, você é intimado por Deus. Você é chamado. Por isso que ele fala, muitos são chamados. Todos aqui que vocês estão aqui, vocês foram chamados. Todos. Chamados à salvação, chamados à santificação, chamados para, tirados do mundo para entrar na presença de Deus, para caminhar em Deus. Todos nós. Isso é um chamado, isso é um convite. Agora, você ser escolhido, aí é você viver esse chamado. É você viver a santificação. É você viver o ministério, seja qual for que Deus liberar para você. Porque todos nós temos em algum momento, eu tenho certeza que nós não fomos chamados apenas, porque imagina você, fomos chamados para ser santos, para sermos separados do pecado. Somente porque Deus é santo e somente para nós chegarmos aqui no domingo e nos reunirmos ou numa reunião e ficar lá cantando e dizendo santo, santo, santo. Somente para isso? Sim, um dia nós vamos fazer isso lá quando Deus mudar os nossos corpos. Um dia nós vamos viver só para ficar santo, santo na presença do Senhor. Mas aqui na terra, essa santificação, nós fomos chamados a uma santificação para sermos preparados para servi-lo no reino. E todos nós temos um papel. Todos nós, todos vocês. E nesse processo da santificação, você vai descobrir, Deus vai revelar para você. Eu tenho a convicção, porque eu vivi isso, porque eu vivo isso. Deus revela no processo, irmãos. Deus revela conforme você vai caminhando. Por isso que esse ministério, Aleluia Church, ele para mim foi uma bênção, porque o que acontece? Quando você entra, você sempre é motivado a não que seja errado você vir e sentar e só escutar a mensagem, só meditar na mensagem, voltar para casa, só cantar. Não, é um ministério que te motiva ao serviço ao Senhor,
te motiva ao serviço ao reino. E é uma bênção, porque não que isso seja apenas uma forma, mas eu creio que nesse processo que você vai se lançando, ainda que você não tenha certeza, que você não saiba exatamente por que você está ali servindo, por que você está ajeitando a casa do Senhor, ou fazendo sode, ou tocando instrumentos, ou cantando, ou trazendo a palavra, ou estando num grupo de oração, ou trabalhando numa decoração, e você não tenha certeza se é realmente isso que Deus te comissionou, mas nesse processo em que você vai fazendo e dando os teus passos, de se separando daquilo que te afasta de Deus, te afasta da presença, porque a santificação é isso. Você se separar do que te afasta de Deus. E aí Deus vai revelando para você. Porque comigo foi assim, e comigo está sendo assim. Eu não tive respostas de nada no início. Como eu falei para você no início, Deus começou pelo final. Eu falei assim, mas Ele me deu, Ele tá me dizendo que eu vou falar, que eu vou pregar e eu vou estar com pessoas, mas como? Se é o que eu mais detesto e fujo, jamais imaginei estar falando, não gosto de me expor, não. Então, porque eu estava no início da minha conversão, eu não conseguia enxergar como Deus enxergava, eu não conseguia entender a voz profética, porque eu estava ainda num processo que eu não tinha iniciado essa minha busca por Deus, essa minha separação, essa minha consagração, porque você consagrar é você separar, ou seja, vai muito mais além de que alguém chegar para você e falar, Deus está mandando você sair de tal lugar, ou Deus está mandando para você deixar os seus sonhos, Deus está mandando você entregar isso ou aquilo. O que acontece não é que Deus pede, o que acontece é que você começa a entender o que te separa, o que te distancia da voz dEle, da presença dEle e dos propósitos dEle para a tua vida. Tudo o que te distancia e que te separa e que te tira da rota, irmãos. Não é que Deus pede, é que você entende, você quer viver, então você decide. Ele levanta profetas, sim, como eu disse, eu respeito a voz profética, eu respeito os profetas, mas quando Ele te chama, quando Ele te pede, na verdade é só uma chamada, mas a decisão é tua. E nessa busca, por que que eu estou falando de santificação? Porque santificação tem tudo a ver com casa do oleiro, tem tudo a ver com ser quebrado, tem tudo a ver de ser moldado. Porque você começa a entender, e aí eu falo, Senhor, então não é uma questão de que, porque eu tenho que deixar isso, porque o Senhor está falando, ou porque, irmãos, não é porque Deus está obrigando, ou porque Deus está pedindo, é porque simplesmente se você continuar nessa rota, se você continuar desse jeito, se você não mudar, você não vai conseguir ver a Deus nas promessas que Ele libera na tua vida, como eu não consegui enxergar. Então, por exemplo, se você está vivendo um tempo que você está buscando em Deus, que você recebeu muitas palavras proféticas sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os teus filhos, e você está buscando em Deus uma confirmação, porque você não consegue enxergar, e você está buscando, Deus, eu quero te identificar nessas palavras que estão sendo liberadas e foram liberadas para a minha vida. Eu vou te dizer uma coisa. Tem um versículo na Bíblia que fala, sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, está vendo como tudo começa nesse processo de separação? Não é questão de você, não posso tomar isso, não posso tomar bebida alcoólica, não posso fumar, não posso ouvir música que não seja evangélica. Não tem a ver com isso. Tem a ver se isso te separa de Deus, te separa da presença. Tem a ver se isso ofende a Deus. Porque o Espírito Santo, ele é
ele respeita tanto, ele é tão maravilhoso, que não é que ele te pune, ele simplesmente se afasta, ele simplesmente se cala. E você começa a perder o discernimento espiritual. Esse é o problema e é onde as armadilhas começam a nos pegar. Então, se você está vivendo um tempo que você está buscando em Deus uma confirmação das palavras que já foram liberadas pelos profetas e você não consegue enxergar como eu não conseguia enxergar, uma palavra que eu libero para a tua vida é que sem santificação ninguém verá ao Senhor, ninguém verá a Deus. E quando nós não conseguimos ver, não conseguimos nem entrar, irmãos, no reino. Não conseguimos nem viver no reino. Quiçá servir no reino, trabalhar no reino. Então, eu lembro que teve momentos da minha caminhada em que eu tive medo, eu retrocedi, eu reprovei. E eu lembro que o meu líder, o apóstolo, me perguntou para mim, ele falou para mim, você tem que observar onde você foi reprovada. Você tem que encarar isso. E aí essa palavra da casa do oleiro, ela me veio como uma flecha e abriu minha visão. E eu vi a escada por aquela porta. Irmãos, eu falo diante da igreja, eu me humilho diante do Senhor, eu me humilho diante publicamente, porque eu não tenho vergonha, irmãos. Tem momentos da nossa vida que Deus não te pede para você se humilhar. Não é que Ele está pedindo, mas é que a minha alma precisa. Porque eu me lembrei que veio no meu coração, quando eu tive essa visão agora, essa chamada já foi feita para mim, de descer lá. E eu sabia disso. Hoje eu sei disso, porque essa chamada está voltando novamente. Deus está chamando novamente, Deus está me convocando novamente a descer. Só que agora é diferente, porque, tipo assim, eu identifiquei onde eu reprovei. Foi na chamada para descer na casa do oleiro, irmãos, porque para quebrar o vaso, para fazer um vaso novo. E entrou o espírito de medo. E esse espírito de medo pode estar agindo entre nós novamente agora. Espírito de reprovação, de medo de reprovação, espírito de medo do próprio Deus, porque aqui não é uma coisa, às vezes a gente pode ter até, não sei, antigamente no início da minha caminhada eu tinha medo de demônio, eu tinha medo do diabo. Porque eu tinha medo, eu falava, Senhor, eu não quero nem ver. Mas depois eu fui entendendo que o diabo está sob a autoridade do Senhor Jesus. Então, na verdade, a questão, às vezes, quando você, de repente, até porventura, você cair na mão do diabo, você tem um Deus para te livrar de lá. Mas e quando você cai nas mãos de Deus? E quando você está nas mãos de Deus? Irmãos. Então, eu comecei a entender que vai muito mais de eu ter que entregar sonhos, de eu ter que entregar trabalho e de eu ter que entregar práticas pessoais minhas, rotinas minhas que eu gosto de fazer, deixar de fazer o que eu gosto para estar na casa do Senhor, para estar na presença do Senhor. Vai muito mais além disso. É que para Deus liberar o propósito no qual a minha vida foi criada, para Deus liberar para você aí a revelação, a visão, e te liberar a capacitação para você entender por que você foi criado e por que você foi chamado e escolhido, ela só vai vir depois que você descer a casa do oleiro, irmãos. Ela só vai vir quando o odre for quebrado e quando o odre for feito novo. Porque, como a palavra mesmo diz, o vinho novo não pode entrar numa jarra, num odre velho, porque senão vai romper, vai quebrar. E eu comecei a entender que vai muito mais além de eu deixar de fazer o que eu quero ou não. Mas é de entender o meu chamado e o meu propósito, do qual a minha vida foi criada. Por que eu passei por muitas coisas, porque cada um aqui tem uma história. Deus vai revelar para você toda a história de sofrimento que você passou nessa vida.
Tudo aquilo que aconteceu de ruim para você tem um propósito por que aconteceu. E nessa caminhada com Jesus você vai descobrir por quê. Por quê? Qual o teu ikigai? Qual o teu sentido de vida? Por que você se levanta da cama todos os dias? É só Jesus que pode revelar isso para nós. Mas para Ele liberar isso, essa estrutura, ela tem que ser moldada. E aí eu comecei a... Senhor, eu comecei a me lembrar e eu comecei eu comecei a ser tomada de um temor, porque a unção de Deus, estamos vivendo um tempo de milagres nessa igreja, estamos vivendo um tempo de unção. E aí, mas uma coisa eu te falo, a unção de Deus, ela é poderosa mesmo, ela é, meu Deus. Só que a mesma unção que cura, a mesma unção que transforma, ela pode te matar também, irmãos. A unção de Deus, porque, como diz aqui, se o vinho novo for colocado no odre velho, o odre vai se romper e vai se quebrar, irmãos. Então é muito sério. É muito sério. Então, às vezes, você entende por que quando você pula processos e foge de alguma coisa, de uma rota que você precisa passar para você atingir níveis com Deus, você entende por que às vezes algumas coisas não acontecem? Porque às vezes não é nem porque Deus não quer. Na verdade, é até uma proteção, irmãos. Porque se você não estiver realmente preparado, se você realmente não estiver forte, se você não estiver mesmo alinhado, a mesma unção que Deus pode usar para curar, pode ser a unção que vai te destruir, irmãos. E Deus não quer isso. Deus não te chamou para ser destruído. Destruído nós já estávamos lá no mundo. Deus nos chamou para salvação. Então, sobre essa coisa de ser chamada e escolhida para se servir no reino, estar servindo no reino, ser obreiro, né? Tem uma passagem que fala, 2 Timóteo, que fala sobre o obreiro, como ali Deus falou para nós em Mateus que Deus tinha... A seara era grande e que ele chamava, ele procurava por obreiros. Em 2 Timóteo 2,15, ele fala sobre o obreiro, né? Um servo no reino de Deus. 2 Timóteo. Isso, 2 Timóteo 2,15, ele fala sobre o obreiro aprovado. Segunda Timóteo, Isso, procura apresentar-te forte a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lá, 2 Timóteo 2,15, né? Então, por quê? Por que descer a casa do oleiro antes de você passar pela prova, antes de você ser provado, antes de você ser um obreiro, de você ser um servo na casa do Senhor, no reino do Senhor? Porque, na realidade, a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos aprovados. Seja lá no que foi que Ele, no propósito que Ele tem para você, seja qual for o propósito que Ele tem através de você e com você. Porque, como eu falei, eu não acredito que Ele nos salvou e nos tirou do mundo apenas para nós ficarmos reunidos aqui cantando e o adorando e santos. Um dia nós vamos fazer isso, mas eu acredito que Ele nos salvou e nos santifica para que nós podemos exercer e servir no seu reino. No reino.
pessoas, almas. Mas para isso a gente precisa ser aprovado. Esse versículo, ele traz várias revelações para nós. Procura apresentar-se forte a Deus. Irmãos, tem um versículo, Paulo falou, não precisa abrir, mas ele fala: o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí sim eu sou forte. Então, na nossa caminhada servindo ao Senhor, que estamos aqui todos nós caminhando e servindo ao Senhor no seu reino, para você ser forte, primeiro você tem que saber identificar as tuas fraquezas. Muitas das vezes, Deus me levou nesse caminho de conhecer as minhas fraquezas e admitir todas elas e não ter vergonha de nenhuma delas, porque é aí que Ele pôde operar. O poder é o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que nós ganhamos como herança do Senhor quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Porque foi promessa do Senhor que o Espírito desceria e viria e habitaria naquele que o aceitasse. E esse Espírito queria nos capacitar nessa vida de santificação e nessa vida de servir e nessa vida no reino de Deus. E aí, muitas das vezes, e admitir fraquezas para si mesmo e publicamente é uma coisa que mexe com o nosso orgulho. Meu Deus! E por isso que eu falei, às vezes quando eu falei para você antes, que eu falei assim, se eu tiver que me humilhar diante dos homens, não que Deus me peça, mas eu me humilho, porque eu sei que eu quero que essa estrutura de orgulho seja arrancada dentro de mim. Porque o orgulho me faz não admitir as minhas fraquezas. E a palavra diz que o Senhor, Ele não veio para os sãos, Ele não veio para os bons, Ele não veio para quem já está forte, Ele veio para quem está necessitado. Entende? Então, e para a gente admitir isso diante de Deus, e principalmente diante dos homens, a gente precisa ser liberto de raízes de orgulho. E aí, como é que a gente fica forte? Esse forte desse versículo aqui, eu acredito que não é na nossa força, não. Esse forte vem do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, que aperfeiçoa o seu poder nas nossas fraquezas, porque o fraco se torna forte pelo poder do Senhor. Então, esse forte aqui é forte pelo poder do Senhor. Só que quem é forte tem que admitir que é fraco, irmãos. Tem que admitir que depende. Tem que admitir que precisa do Senhor. Tem que admitir que precisa desse moldar do Senhor. E aí ele fala: procura te apresentar forte a Deus, aprovado, né? Aprovado, aprovado. Você lembra de o que te remete quando essa palavra aprovado? Aprovado. O rantai dessa palavra é reprovado, né? Então te remete a quê? A prova. Então quando você passa por aquela preparação de ser moldado, é todo um processo. Por isso que se você pular, quando você chega lá na frente, você é reprovado. E na realidade Deus quer que nós sejamos todos aprovados. Então não tem jeito. O servo, aquele que quer servi-lo, aquele que quer trabalhar no seu reino, ele vai ter provas que vai ter que passar. Vão vir, é inevitável. Não existe aprovação sem prova. E assim como não existe aprovação sem preparo. Tenta fazer uma prova aí, qualquer uma aí, tirar qualquer menquio e ir totalmente sem saber do que vai ser dado na prova, sem ter estudado, sem ter pesquisado. Não existe atalho. Existe um processo para você ser aprovado. E porque Ele te encoraja que você busque isso, não tenha medo de provas, mas busque passar pela prova e ainda por cima ser aprovado. Porque como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Porque, irmãos, nessa caminhada,
se a gente não tiver cuidado, a vergonha, o que ela traz? Ela traz uma quebra de autoridade. A gente perde a nossa autoridade. Você já passou por aquela situação que você, por infelicidade, caiu no domínio da sua carne, das suas emoções, perdeu o controle, falou algo que não deveria? Você não se sente totalmente, não vem logo em seguida um espírito de acusação, não vem logo em seguida, você já não baixa a bola do tipo assim, já não posso mais. Já muda tudo, já vem uma opressão, já vem um peso, é a autoridade sendo quebrada. E isso é uma coisa que nos paralisa. É como se fosse um guarda fardado, mas parado, que não pode exercer da sua autoridade sobre algo errado, que está sendo errado, porque não consegue praticar, porque não consegue cumprir. E essa quebra dessa autoridade nos traz vergonha, irmãos. Por isso que ele te incentiva que você busque ser forte, que você busque ser aprovado, para que você não tenha do que se envergonhar depois. E que você maneje bem a palavra da verdade, né? A verdade, nós sabemos que quem é que é a verdade? Quem é o caminho, a verdade e a vida? É o Senhor Jesus. Foi o verbo vivo que se fez carne. Então, Jesus, toda essa palavra que está aqui para nós, Antigo Testamento não é livro histórico. Bíblia não é livro de enciclopédia, não é livro só de exemplos. Jesus veio para tornar essa palavra viva através de atos. E ele disse que seus discípulos e aqueles que foram chamados e escolhidos fariam a mesma ou até coisas maiores que eles. Então, quando nós usamos o exemplo dessa palavra hoje, não está fora do contexto através das nossas vidas, porque é nós fazendo dessa palavra viva através da nossa vida. Então, não é sair da palavra, é que a gente, como Jesus, semelhantemente, estamos cumprindo a palavra nos nossos atos. Como Jesus não veio para anular a palavra, veio para cumprir. E assim como você também foi chamado para cumprir, nós fomos chamados. E essa chamada para ser, como eu disse, o meu primeiro chamado foi a santificação, porque eu entendo que o meu chamado antes de qualquer outra comissão é chamado para ser serva, é chamado para ser obreira. E o servo, irmão, ele tem que estar alinhado com o coração de Deus. Ele é alinhado com o coração de Deus, com a visão de Deus. Por isso, que se essa estrutura não for trabalhada por Ele mesmo, você não suporta, você fica louco. Porque quando você começa a sentir o que está no coração de Deus pelas pessoas, essa estrutura quebra, irmãos, porque ela é frágil, porque nós não sentimos como Deus, nós não amamos como Deus, nós não enxergamos como Deus, os nossos pensamentos não são como os de Deus. Nós somos pequenos e Deus é muito grande. Então, se não estivermos preparados, é capaz até de ficarmos loucos. Porque a visão de Deus sobre uma nação, sobre o amor dele, sobre a humanidade, sobre as pessoas, é incomparável com a nossa medida. Como a gente pensa, como a gente sente. Então é por isso que essa chamada à casa do oleiro, ela vem para te preparar e ela vem para te moldar nesse sentido, para que você resista, porque ele vai derramar ali unção sobre a sua vida. Uma capacitação, irmãos. Teve coisas que Deus liberou na minha vida, que liberou quando eu me posicionei para fazer. E eu não sabia se eu estava fazendo aquilo realmente porque Ele estava me chamando, ou se precisava fazer, mas eu falei, Senhor, eu tomo a decisão pela fé.
Porque eu acredito nos teus profetas, eu acredito na voz profética. Se o Senhor está falando, ainda que eu não veja, eu vou caminhar. Porque a fé sem obras também é morta. Você acredita, mas você tem que tomar uma atitude coerente àquilo que você acredita. E eu falei, eu vou me lançar mesmo não vendo nada. E seja o que Deus quiser. E nesse caminho, nesse tempo agora, que não faz tanto tempo, para vocês terem uma ideia de como o processo, ele pode ser demorado de acordo com a nossa decisão. Porque a mensagem é simples, irmãos, mas o caminho é estreito. Quando eu comecei a tomar essa decisão verdadeiramente, aí eu comecei a enxergar a Deus nas coisas nos passos que eu estava dando. E aí começaram a vir liberações de dons e algumas coisas também que eu não tinha antes. Mas para mim, eu falei, não foi porque para mim, é para o reino, é para o serviço do reino. Então tem coisas que Deus só vão ser liberadas e você só vai entender caminhando. Eu falo porque eu vivi e eu vivo isso. E o espírito de medo, por que o espírito de medo entra? Porque eu conheço a minha carne. Eu conheço minhas debilidades, eu conheço os anseios do meu coração. E às vezes Deus sabe até de coisas que eu não sei acerca de mim. Mas eu sei da minha fragilidade. Então, o medo, esse espírito de medo não pode nos dominar. A descermos lá, a deixar que ele nos quebre. Porque o medo é de não resistir ao tratamento. O medo é de não resistir a ser... Porque dói. Dói na alma, dói porque infelizmente a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Infelizmente nós vamos ter essa luta até termos os novos corpos, as novas vestes que Jesus nos prometeu. Até lá, as nossas vontades e a nossa carne vai se levantar. Isso é pior do que qualquer demônio, do que qualquer satanás, é pior do que qualquer coisa, a nossa carne. Meu Deus. E esse medo que tomou conta, e que se porventura entrou no meio de nós, está entrando. Hoje nós vamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus isso vai ser repreendido, em nome de Jesus isso vai ser desligado a sua ação no meio do povo de Deus. No nome de Jesus, irmãos. Porque o Senhor não ia nos fazer um convite para nos quebrar, para nos matar, no sentido de nos levar à desgraça. É porque esse processo verdadeiramente vai te mostrar por que você foi criado, por que você foi chamado, por que você foi escolhido, por que você está nessa terra, por que você passou por tantas coisas, por que você passa por tantas coisas, por que tantas lutas, por que tantas pessoas se levantando contra, por que tanto sofrimento, por que tanto abandono, por que tanta rejeição, por que você teve que passar por tanta coisa, por que Deus permitiu. Você vai começar a entender, irmãos. Você vai começar a entender nesse processo. Agora você entende porque tudo coopera para que você não viva esse processo. Porque se você começar a ouvir a voz de Deus, se você começar a ver a Deus, se você começar a buscar a santificação, o diabo se levanta, porque ele sabe que se você começar a ver, você não vai retroceder, irmão, você vai de cabeça. E aí o inferno começa a se preocupar mesmo. E aí a sua carne começa a se preocupar mesmo, porque eles começam a ver que é sério. E eu vejo muito de nós aqui que já desceu nessa casa. E que está nessa casa. E que está passando por esse quebrantamento. E glória a Deus, porque você está resistindo. Deus vai te honrar de uma maneira, irmãos, que você não faz ideia, porque você está resistindo. Onde superabundou a humilhação, vai superabundar a honra, irmãos. Onde a ira te dominou, a paz do Senhor vai superabundar sobre essas suas vidas.
Onde você foi destruído, é onde você vai levar cura para as pessoas. Você vai começar a entender coisas na sua vida, tudo vai começar a fazer sentido. Então nós estamos vivendo esse tempo das portas abertas, mas antes de nós termos essa promessa verdadeiramente de volta para as nossas vidas, ou nos lançarmos nessa promessa, Ele também nos convida a descer por uma escada, para que Ele possa moldar o vaso. E não tenham medo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos capacitar a todo momento. Vai estar conosco em todo momento, porque a palavra do Senhor disse que Ele não nos abandonaria, não nos deixaria só. A capacitação, a força, vai vir do Senhor. Amém? Só para finalizar, como eu já havia falado, lá em Lucas, eu havia falado de Lucas 5, do 37, 38, que ele fala sobre o vinho, né? O vinho e os odres velhos. Que ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte. O vinho novo romperá os odres e entornará-se o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Agora você entende porque esse processo é necessário. E porque é tanto um levante. Porque não é nem Satanás, é a nossa carne mesmo. Porque sabe que vai ser destruída, irmãos. Mas é porque a unção, para ela ser liberada, para não nos matar, irmãos. A gente precisa ser transformado. A gente precisa passar por esse processo. Então vamos pegar agora esse mover profético que está tendo na igreja agora. Aproveitar e cair de cabeça, porque é um tempo que Deus está abrindo de novo. Eu falei, meu Deus, eu fugi da primeira vez. E o Senhor está me abrindo uma nova oportunidade, está me convidando novamente. Senhor, em nome de Jesus, eu comecei a orar, sabe, irmãos, eu comecei ali me jogar no chão e chorar, e fui vendo e fui admitindo para mim todas as minhas áreas de fraqueza, e vi todos os meus gigantes e falei, meu Deus, eu não sou capaz, mas eu tomo pela fé essa palavra profética. Eu quero entrar pela porta, eu quero descer lá, eu quero deixar você trabalhar na minha vida, porque a casa do oleiro é a casa de trabalho, onde Deus trabalha. Ele está nos chamando para um lugar onde Ele está trabalhando. Vai trabalhar nas nossas vidas. Eu falei, dessa vez não, o espírito do medo não vai me dominar. Não vai dominar, irmãos. Custe o que custar. Custe o que custar. E esse mesmo Espírito que capacita na coragem, na intrepidez, que é o Espírito Santo de Deus, Ele vai agir na vida de cada um de nós. Eu creio, porque nós não fomos só chamados, nós somos escolhidos. E ser escolhido é uma questão de decisão, tá? Porque ser escolhido é viver o chamado. A chamada é para todos, mas ser escolhido você decide, porque eu quero viver, eu quero viver. Vai muito mais além do que Deus está pedindo. Não, eu deixo, porque eu quero viver. Eu quero viver esse chamado. Que Deus nos capacite. Em nome de Jesus.